1 Samuel 16. Hoje é o culto de vigília, né? Já são 10h30 da noite. Estamos aqui no dia 30 de março de 2018. Eu com homens de Deus, para a honra e glória do Senhor, buscando a tua direção, né? E eu vou ler aqui, como o Senhor me pediu, a escolha de Davi, 1 Samuel 16, e aí eu começo lá no versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Saul era o rei de Israel, mas não agradava o coração de Deus por fazer tudo o contrário à vontade do Senhor. Enche então um chifre de azeite, e é assim que nós ungimos os homens de Deus, através de um azeite dentro de um chifre de animal, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, pai de Davi, porque dentre os seus filhos eu provi de um rei. Então quem escolhe é Deus. Amém? Quem escolheu você para estar aqui? Deus. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul vai saber, vai me matar. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Olha aqui que interessante. Às vezes Deus faz-nos usar estratégias para poder parecer aos inimigos da vontade de Deus uma outra coisa. Não é que Deus faz você mentir. Deus te dá uma estratégia. Deus tem uma estratégia para ele. Ao invés de você ir lá para ungir um rei, porque provavelmente você vai ser pego no caminho e vai ser morto pelo próprio rei que dirige hoje, você vai lá para fazer um sacrifício. Vai me agradar, mas ao mesmo tempo vai fazer a obra. Estratégias de Deus, amém? Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, versículo 4, e veio a Belém. Saíram ao encontro dos anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque os sacerdotes do Senhor naquela época, chegando na cidade, poderiam não ser de paz. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Então ele falou exatamente o que o Senhor lhe pediu. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Então o sacerdote olhou o primeiro filho de Jessé e falou: certamente, versículo 6, segunda parte, está perante o Senhor o seu ungido. Porque a aparência do camarada devia ser um tremendo no cara, né? 7. Porém o Senhor disse a Samuel: olha quem disse a Samuel, o próprio Senhor: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê somente o exterior, porém o Senhor vê o coração. É por isso que você está nessa reunião aqui, irmão. Olha aqui para mim. Deus viu algo no seu coração que fez você ser separado. Alguma coisa no seu coração agradou a Deus. Então a gente fica pensando assim: nossa, Deus, tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que se porta melhor do que eu, tem gente que tem uma estatura maior do que eu, tem gente que tem uma beleza maior do que eu, tem gente, vamos falar no termo do crentez, né? Tem gente que conhece a Bíblia melhor do que eu, tem gente que estuda já há muito mais tempo do que eu, tem gente que louva muito melhor do que eu, tem gente que canta, tem gente que faz a obra muito melhor do que eu. Por que tu me escolheste? Por que tu me escolheste até para ser um adorador, para chegar aqui na casa de Deus hoje, essa noite? Por que tu me escolheste? Aí Deus fala assim: eu vi algo no teu coração. Eu escolhi você pelo seu coração. Aí eu perguntei para Deus: que características, Deus, o Senhor viu no coração de Davi? Porque eu quero falar com meus queridos. Até fiz um grupo no WhatsApp, eu quero pedir perdão. Normalmente você sabe que o pastor não fica criando um monte de grupo. Mas eu fiz esse grupo para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Simplesmente para cumprir uma ordenança do Pai. Se você puder ficar no grupo, por favor, não fique no grupo somente por uma obrigação. Fique no grupo e ore uns pelos outros. Ore pelos homens que estão ali. Sabe para quê? Eu só vou dizer a oração que eu penso toda vez que eu olho aquele grupo. Para que eles sejam salvos. Porque nós estamos em combate. Nós temos que entender que para tirarmos a salvação, nós temos um inimigo aí fora que quer nos destroçar nosso casamento, nossa família,
os princípios da nossa igreja, a nossa presença junto ao Pai. Se você está aqui, que bom, você é um homem de sorte, porque mesmo sendo atacado, você resistiu e conseguiu estar aqui. O pastor está sendo atacado. E nem por causa disso eu vou deixar ele estar aqui. O pastor está sendo atacado? Não, o pastor está sendo atacado. Que absurdo! Por que o pastor está fazendo? De repente ele está em pecado. O pastor está sendo atacado porque ele não para de interceder. E eu vou continuar fazendo isso enquanto Deus me permitir. Eu intercedo pela sua vida, eu peço que você interceda pela minha, e nós vamos juntos para essa porta estreita. Isso não é obra para um, não é para a glória de um nome, é para todos irmos para a porta estreita, você entende? Então eu vou criar aquele grupo. Se você quiser botar uma outra pessoa lá naquele grupo para a gente orar, não precisa ser da igreja aqui, são homens de fé, que pela fé querem agradar a Deus. Amém? Simples, é uma coisa simples. Mas aí eu perguntei para Deus, de uma forma sucinta, que características tinha Davi para poder agradar tanto o coração de Deus, e se a gente poderia, de alguma forma, nessa vigília, aproveitar esse tempo para a gente poder pedir essas características em nós. Primeira deles, coração de servo. Existem 3 tipos de servo. Quero que você se coloque nessa posição. E serve em todas as coisas, tá? Serve para poder servir a sua esposa, serve para você servir os seus filhos, sua família. Não vou me prolongar. Tem um servo que faz por obrigação e está sempre reclamando. Eu faço aquilo que me obrigam e eu estou chateado. Esse é um servo. Tem outro servo que faz pela recompensa. Então ele busca uma recompensa. Seja o que for. Seja a recompensa que vem de Deus, seja a recompensa que vem dos homens, seja o salário, seja uma... Então ele serve, mas serve pela recompensa. Davi tinha um coração do terceiro servo. O servo que faz com alegria, porque serve ao Rei dos Reis. Davi tinha um entendimento de que ele servia ao Senhor Todo-Poderoso. Então ele fazia com alegria. O coração dele era fazer com alegria. Então esse coração agradou a Deus. Mesmo ele pecando, mesmo ele, como ele servia com alegria, agradou a Deus. Segunda coisa que Deus falou, para eu falar para você. Humildade. Toda vez que Deus mandava Davi fazer alguma coisa, Davi acreditava a Deus e não a ele próprio aquilo que foi feito. Eu venho perante você, Golias, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. E a minha vitória não é minha, é do Senhor dos Exércitos. Que coração humilde, porque esse seria um rei, mas agradou a Deus. Nós, quando estamos diante de dificuldades, nós pedimos a ajuda de Deus. Mas quando Deus entrega a ajuda, você acredita a Deus a vitória? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você recebeu a vitória de Deus? Então acredite a Deus a vitória. Todas as vitórias que nós recebemos são de Deus. Acredite a Ele. Não acredite a sua sabedoria, ao que você conhece, ao que você sabe da palavra, a oração que você fez. O milagre é de Deus. Ele entregou para você. Amém? Terceira coisa que eu acho que essa aqui é tremenda, mas eu gostaria que a gente se espelhasse nele, né? Davi era um homem que a princípio era muito sincero. Sinceridade. Às vezes a gente conversa assim, a gente não é sincero nem conosco mesmo. A gente vê uma fraqueza nossa, mas em vez de a gente apontar a fraqueza, a gente aponta a fraqueza do outro. Sabe aquela coisa de olhar o defeito do outro para não ver a trave no seu próprio olho? Dentro do casamento é muito comum. E isso é difícil, viu? Exige um tratamento muito grande para o próprio homem. Porque é muito mais fácil você olhar o defeito na sua mulher do que você olhar o seu. É muito mais fácil você criticar as pessoas do que você aceitar a própria crítica. Eu sou um cara que era muito difícil de ouvir uma crítica. E até hoje eu luto com isso. Por quê? Não que eu... É um problema, meu. Um problema que já vem no chip ali dentro da maquininha. Sabe
aquela caixa preta que tem dentro de nós, veio um negócio assim que eu não aceitava. E aí, depois que eu me casei, meu amigo, aí crítica o tempo todo, né? Tá errado. Tá errado por quê? O que tá? Tá errado por isso, por aquilo outro. Aí você começa a perceber o seguinte, melhor é ser sincero. Tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que eu peço ajuda de outros para poder fazer, tem coisas que eu preciso da ajuda da minha esposa para ficar bem feito, tem coisas que eu preciso da ajuda dos meus filhos que eles fazem melhor do que eu. Eu tenho que começar a aprender e a ser sincero, inclusive nas minhas fraquezas. Davi era assim. Davi falava assim: quem, Senhor, pode habitar no teu tabernáculo? Que ninguém tem a perfeição e a beleza e a como é que se diz, a pureza do Senhor. Ninguém tem. Todos nós somos impuros. Quem pode estar com o Senhor? Davi falava. Uma quarta colocação, só são 7, tá? Já estou na quarta, bem rapidinho. Uma quarta colocação é a coragem. Isso aqui eu acho que a gente está sendo roubado. E a geração dos jovens de hoje são cada vez mais frágeis quanto a isso. Os homens, reparem. Nós estamos sendo roubados. Nossos pais talvez fossem mais valentes do que nós. E os nossos jovens estão sendo mais roubados ainda. Vejam os exemplos que eles têm a respeito de homens. Tem algumas coisas que você vê até no Facebook que o pessoal posta, né? Os heróis de antigamente, os meninos que todo mundo quer ser agora. Aí bota os meninos cheios de maquiagem cantando. Maquiagem, meu irmão? De batom? Como é que esse cara vai ser homem? Aconteceu lá uma invasão lá na Europa através dos muçulmanos que vieram junto com os sírios. Os sírios não tem nada a ver com a história. O problema são os muçulmanos que estavam lá no meio e resolveram fazer bagunça, certo? Porque existe uma guerra santa, que o muçulmano está atacando os cristãos. E aí os muçulmanos começaram a atacar as mulheres lá, não é verdade? Alemanha, Suécia, nunca se viu tanto ataque no meio da rua. E as mulheres começaram a reclamar dos homens dos seus países, porque diziam que não tem homens para poder defendê-las. Será que se esse ataque acontecesse no Brasil, ia sair um monte de homem para poder defender contra os muçulmanos? Será que nós seríamos diferentes disso? Ou será que nós estamos ficando cada vez menos corajosos? Quando aparece uma primeira intempérie na nossa frente, muitas vezes a gente quer se correr para algum lugar e não... Aí você olha para o lado, a tua esposa está pior. Você não pode compartilhar tudo com a sua esposa, porque você é o vaso forte. Ela não. Deus te fez assim, por vaso forte. Deus te confiou isso. Essa capacidade de suportar a dor, de suportar o sofrimento, suportar a angústia, suportar. Precisamos ser corajosos. Como é que Davi criou coragem? Então Davi, ele tinha experiências com Deus. Davi venceu um leão, Davi venceu um urso. Quando ele viu aquele gigante, ele falou: pode vir, gigante, porque quem está comigo é que vai me dar a vitória. Então a mesma coisa é conosco. Homem de Deus, se lhe falta coragem, peça àquele que pode entregar todas as coisas. Pastor, você não sabe minha vida, eu sou corajoso, eu sou forte, amém. Isso já agrada o Senhor, é um coração que agrada o Senhor. Querido, se você tiver isso tudo, que bênção, está tudo certo, coração de servo, ser humilde, ser sincero, ter coragem. Quinto item, ter gratidão. Ter gratidão. Davi, toda vez agradecer pelas dádivas recebidas. Davi não perdeu uma batalha. E em todas as batalhas ele fazia o seu louvor, sua atitude de gratidão. Muitas vezes, a gente não consegue agradecer como aqueles que foram curados da lepra, né? 10 foram curados, só 2 voltaram. O resto tudo não voltou. Cadê os outros? Tem muitos homens hoje que talvez não recebam a cura, porque Deus sabe que se entregar a cura, o homem sai da casa de Deus. Se entregar o que o homem está pedindo, o homem abandona o Senhor. E como Deus sabe o futuro e a gente não sabe, a gente não pode nem cobrar a Deus mais. Você entende? Como é que eu vou cobrar a Deus de uma coisa que vai me levar para o inferno, irmão? Então nós precisamos ter esse coração de gratidão. Deus se agrada disso. Toda vez que você acordou, agradeça a Deus que você acordou.
Tua filha está reclamando, está faltando alguma coisa, agradeça a Deus porque ela também está viva. Aí depois a gente vai ver a reclamação. Está faltando dinheiro em casa, irmão? Mas não está faltando a casa. Está faltando a casa e o dinheiro em casa, mas não está faltando a vida. Quer dizer, a gente tem sempre mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas a gente, muitas vezes, no meio desse mundo que nós vivemos, a gente fica só pedindo coisas que não são tão necessárias. Sexta coisa que agradava o Senhor no coração de Davi: ele era um homem dependente de Deus. Dependência de Deus. Davi não ia para nenhuma batalha antes sem consultar o Senhor. Quantas decisões nós tomamos diariamente sem consultar o Senhor? Nós somos num mundo onde as pessoas são criadas para serem independentes. E nós precisamos ser dependentes. Veja, eu só estou falando de Davi hoje porque Deus falou que era para eu falar de Davi para vocês, para nós. O que estou falando aqui está servindo para mim. Eu pedi para Deus, qual é a palavra para hoje? Deus falou, eu quero que você trate com eles algumas características que Davi tem. Que possamos colocar entre os pedidos de nossa igreja aqui, aquele que você sente, olha, eu ainda estou muito independente, pai, ainda estou fazendo muita cabeçada, ainda estou dando muita burrada por aí. E eu começo a perceber que quando eu vou fazer na minha força do meu braço, está saindo tudo errado. Soluções esquisitas. Querido, veja o seguinte, toda vez que você toma a solução, sem ter perguntado e consultado o Senhor, o que sai daquilo ali é como se fosse uma semente de uma trepadeira. Já viu a trepadeira crescendo? Não fica uma coisa reta, não fica uma coisa que sobe mesmo, fica aquela coisa esquisita, toda torta. É o jeito nosso. Sabe aquele jeitinho que a gente diz que é o jeitinho brasileiro? A gente quer dar jeitinho até mesmo nas coisas que Deus quer fazer por nós. Seja dependente de Deus. Se Deus não mudar a coluna de fogo, se Deus não movimentar a nuvem, você não sai do lugar. Deus, eu preciso comprar uma casa. Deus, eu preciso ir para o exterior. Deus, movimenta a nuvem. Deus, muda a coluna de fogo do lugar e me mostra a direção. É isso que o Senhor deseja? Agora eu entendi. Se Deus não falar, querido, não faça. Aprendi isso com homens de Deus com muito mais anos de experiência do que eu. E toda vez que eu sigo esses conselhos, eu estou sendo dependente, estou agradando o meu Senhor e Deus não me deixa sem resposta. Agora, toda vez hoje que eu saio ainda sem consultar a Deus, misericórdia, irmão, aí eu vou para o meio do bolo e aí sabe-se Deus o que acontece. Entendeu? Sétima e última característica que eu acho que essa aqui fez com que Davi fosse salvo. Se você conhece a história de Davi, se você não conhece, um belo dia, ele deveria estar na guerra. Aí ele não estava na guerra. Lugar de homem de Deus é na guerra, irmão. Tem homem de Deus que acha que no domingo não é para ir no culto, porque hoje eu estou cansado. Você está indo descansar num dia de guerra. Dia de culto é dia de guerra. É dia de se alimentar com as armas espirituais para poder ficar forte para a semana inteira, certo? Então é dia de guerra. E tem guerra para você não ir no culto. Aí Davi não estava no culto. Onde ele estava em casa. Aonde? Na janela. Na janela quando? Quando a mulher de Urias resolveu tomar um banho e ficar peladona. Que beleza, hein, Davi? O que aconteceu com Davi? Os olhos, intenção no coração, pecado, já enroscou. Homem de Deus, enrosca assim. Ele viu a mulher peladona, já pensou um monte de coisa, já executando já o plano. Quem que é essa mulher? Ah, a mulher de Urias. Quem é Urias? Urias é o teu chefe do exército que está lá na frente de batalha. Chama Urias para cá. Chamou Urias, fez todo um teatro. Urias, dorme com a mulher, porque eu já dormi com ela. Mas ele não falou para Urias, dorme com a tua mulher, porque ela está grávida de um filho meu. Ele não falou isso para Urias. Ele tentou armar uma situação para que Urias se sentisse o pai daquela criança, porque ele fez coisa errada. Então ele já adulterou. Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí depois o que ele faz? Urias, que é um soldado valente, fala assim, não, eu não vou me deitar com a minha mulher, apesar de estar tanto tempo fora de casa. Eu preciso voltar para a guerra, Senhor, para poder representar bem o seu exército, o exército do rei dos reis. Davi viu que ele não poderia ir contra aquele homem. Sabe o que Davi fez? Pegou aquele homem, botou um lugar mais agressivo da guerra para ele morrer.
Ele literalmente mandou o homem para a morte. Aí o homem morreu e ele ficou com a mulher. Pouca coisa fez Davi? Davi é para ir para o inferno, irmão. Se não há uma qualidade em Davi que fez toda a diferença, porque Deus mandou o profeta. Natan chegou lá e falou assim, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, ele cuidava da ovelhinha. Aí veio o dono da fazenda, pegou aquela ovelhinha, matou e entregou para terceiros. O que você acha disso? Nossa, que absurdo, pegou a única ovelhinha do cara e entregou para terceiro, que absurdo isso! Pois é, esse foi você, Davi, quando você pegou a mulher de Urias. Na hora aconteceu em Davi um arrependimento, qualidade de um homem de Deus. Arrependimento, caiu, arrepende-te. Arrependimento. Davi só foi salvo, Davi só está no céu, Davi só pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Jesus, que nós estamos celebrando essa noite, o sacrifício dele por nós, só se chama filho de Davi. Ele fala assim, eu sou filho de Davi. Aquele que mandou um para morrer, aquele que pegou a mulher do outro, eu sou filho daquele, mas por uma qualidade que sem ela não conseguiam sobreviver. Arrependimento. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, pequei contra o Senhor, ele fala. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que confessa os seus pecados vai alcançar a misericórdia de Deus. Essa é a qualidade que Davi tinha, que fez toda a diferença. Irmãos, dessas 7 qualidades, se não estiver faltando alguma, ou todas, vamos clamar a Deus hoje. Eu vou dar um tempinho aqui, a palavra é só isso. Para você, quando a gente vem buscar Deus, a gente vem buscar aquilo que Deus tem para nós. O que o Senhor tem para nós hoje? Talvez o Senhor tenha para nós, Senhor, arrependimento. Talvez o Senhor tenha para nós hoje dependência. Talvez o Senhor tenha para você hoje gratidão, sinceridade, coragem. Peça coragem a Deus. Talvez esse coração de servo, sem buscar e esperar nada em troca, mas com alegria, servir com alegria a esse Deus. Você está entendendo? Vamos falar com o Senhor agora? Pode apagar a luz, Juninho, é para nós ali. Hoje é dia nosso, é só os homens e Deus. Entrega o teu coração a esse poderoso Deus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Senhor, o Senhor sabe que falta.